Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês por que o Lula está solto. Primeiramente, o que a gente precisa entender é que o que é um crime. Um crime, então, é um fato típico, culpável e ilícito, tá? O fato típico descreve a conduta, no caso do Lula, a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Esses dois crimes, para ser considerado um fato típico, eles têm que estar previstos no nosso Código Penal. Então, as duas condutas ali identificadas pelo Lula, elas são definidas como crimes, aí são tipos penais presentes no nosso Código Penal. Ou seja, ele tem que ser também culpável, né? Então, se a gente pegar aí essa culpabilidade, ela recai em cima do agente. Ou seja, se o agente é menor de idade, se ele tem doença mental, se ele tem alguma condição de falta de conhecimento da lei, ele acaba se tornando inimputável, ou seja, para ele, mesmo que ele tenha aquela conduta, ele não é crime porque ele não pode ser culpado, tá? O que não é o caso do Lula. O fato do crime também ele tem que ser um fato ilícito, ou seja, antijurídico, tá? O que isso significa? Essa condição recai sobre o ato, tá? Então, se a gente pegar o ato, né, a gente tem algumas possibilidades de anular esse ato. Como que a gente identifica isso? Com a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal. Então, essas três condições aí são algumas excludentes de ilicitude que fazem com que aquela conduta culpável, aquele fato típico, né, culpável, não seja considerado um crime. Então, indo adiante, aí o que a gente identificou é que os dois crimes do Lula são a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, mais especificamente ali a ocultação de bens, tá? Então, presente ali na Lei 9.613 de 98, que trata da lavagem de dinheiro, né, os crimes de lavagem de dinheiro, a gente tem ali a previsão de ocultação de patrimônio. Então, como muitas pessoas falam aí que os imóveis, no caso do sítio de Atibaia e o triplex, não estavam no nome do Lula, é claro que não vão estar, porque realmente o crime em que ele foi indiciado ali e depois condenado são crimes de ocultação de patrimônio, né, de origem ilícita ali na lavagem de dinheiro. O que foi encontrado de provas, tá? Além produzidas, né? Produzidas tanto no inquérito policial como produzidas dentro do processo contra o Lula, né? Então ali foram mensagens de texto contendo a ligação de Lula com esses imóveis, visitas ao triplex, né, para acompanhamento de obras. Aí a gente tem o registro da entrada dele com o porteiro, enfim, subindo no andar onde estava o triplex, e também documentos como notas fiscais ali, registro de obras do triplex com menção ao Lula. As reformas também foram aprovadas com o aval do Lula, então todos os procedimentos que foram feitos dentro ali do triplex tiveram o aval do Lula. Tudo isso foram provas produzidas ou no inquérito policial ou dentro do processo, né? Então ali para o recebimento da denúncia a gente sabe que a gente precisa somente de indícios de autoria, né? Vincular o agente àquele fato, e também a materialidade do fato, ou seja, que o crime realmente aconteceu. Movendo adiante, a gente precisa entender ali uma linha do tempo para a gente chegar num raciocínio de por que o Lula está solto nesse momento. O crime foi descoberto lá em 2009, a denúncia ocorreu em 2015 e o Moro aceitou essa denúncia em setembro de 2016. Ou seja, essa aceitação da denúncia significa aqueles dois passos que a gente falou antes, que é a materialidade do fato e os indícios de autoria, tá? Então, presente aí essas duas condições, o juiz ele pode aceitar a denúncia. Em julho de 2017, então, o
Lula foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Em janeiro de 2018, condenado em segunda instância com aumento de pena e início do regime fechado, tá? Naquela época, eu acho que vocês lembram que havia aquela discussão em cima da prisão em segunda instância, né? Não cabendo aí a análise do recurso ao Supremo Tribunal de Justiça e também não levando em consideração aí os possíveis habeas corpus. Lembrando que habeas corpus, tá? Juridicamente falando, eles não são medidas de recurso, eles são ações autônomas constitucionais que permitem aí um remédio constitucional dentro de um processo vinculado à nossa Constituição Federal no direito a ir e vir. Então, não tem nada a ver com recurso tu fazer um habeas corpus, tá? Indo adiante, foram rejeitados 2 habeas corpus, um do STJ e um do STF, em relação ao caso do triplex, tá? Então aí, a partir daí o Lula ele foi preso depois dessa rejeição, ali em abril de 2018, como a gente sabe, e apesar de aí haver a possibilidade ali dos recursos, né, naquele momento se havia o entendimento já de que o condenado em primeira e segunda instância já poderia ser preso. Indo adiante aí então, ali em fevereiro de 2019, a gente tem a condenação em primeira instância no caso do sítio de Atibaia e em segunda instância em novembro de 2019. Tá? O que ocorreu também em novembro de 2019, muito importante, em que houve aí um novo julgamento em relação à prisão de segunda instância, em que não há mais a condenação em segunda instância, então aí o Lula ele foi posto em liberdade. E em março de 2021, o Edson Fachin anula o julgamento por questões formais, então aí não houve análise de mérito e apenas a análise formal do procedimento, que foi constatada aí a incompetência do juízo de Curitiba, ou seja, não é o juízo de Curitiba que deveria julgar o Lula, e sim a Justiça Federal do Distrito Federal. Então aí houve um erro formal dentro do julgamento e não houve análise de mérito, então não foi falado se realmente foram cometidos esses crimes ou não. Então em março de 2021 essa questão foi para a segunda turma do STF, que também proferiu a decisão de confirmar essa anulação, e também no plenário do STF aí foi 7-4. Então aí em março de 2021 houve a suspeição do Sérgio Moro para causa do triplex, 7-4 no plenário do STF. Então aí foi dito que o Sérgio Moro então ele agiu de forma parcial nesse julgamento. Então aí anularam-se todos os atos, e também essa medida de suspeição elas se estenderam para o caso do sítio de Atibaia, o caso do apartamento em São Bernardo do Campo e as obras do Instituto Lula. Tá? Então, a partir daí, em março de 2021, depois da suspeição e da incompetência, a suspeição do juiz Sérgio Moro e da incompetência do Tribunal de Justiça Federal de Curitiba, os atos foram enviados à Justiça Federal do Distrito Federal. Então, a partir dali, todas as ações deveriam começar do zero na Justiça Federal do Distrito Federal. Então, aí sendo competente esse juiz aí para seguir o processo do Lula. Então, a partir dessas duas anulações aí de questões formais, novamente ia ser instaurado todo o processo, ser feita toda a investigação novamente para se analisar novamente o mérito do processo. Em dezembro de 2021, os atos foram arquivados pela Polícia Federal
e a pedido da Justiça Federal do Distrito Federal, porque o crime ia prescrever antes da nova investigação, do novo processo judicial, sem o julgamento do mérito. Então aí houve a extinção sem dizer se o Lula seria inocente ou culpado dessas acusações. Então o que se teve até agora é que ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, né, e pelo TRF4 dessa denúncia, porém foi constatado que o Lula não deveria ser julgado em Curitiba, mas sim no Distrito Federal, e também foi constatada a parcialidade do juiz Sérgio Moro, então anulando aí todos os atos referente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então, indo à pergunta agora final, por que ele está solto, é uma questão muito simples, tá? Muito simples, mas também muito complexa, porque ela é simples porque envolve os preceitos mais básicos aqui do direito penal, mas ela é mais complexa porque tu precisa entender muito bem a relação entre esses conceitos para tu conseguir chegar no entendimento do direito penal, do entendimento jurídico sobre como que ocorreu essa questão do Lula estar solto, tá? Então, como a gente viu que depois do decurso de todo esse tempo ali, entre 2000 e 2009, que o crime foi descoberto, 2015 da denúncia, 2018 da condenação, que são marcos aí regulatórios para prescrição, a gente entende que depois da condenação, os 6 anos ali que foram condenados pelo juiz Sérgio Moro, em relação ao prazo lá da denúncia, já teria ocorrido a prescrição. Então, o que se entende quando o crime está prescrito é porque ocorreu a extinção da punibilidade, ou seja, o Lula ele não pode mais ser punido, ou seja, o tribunal, o Estado não pode mais punir aquele agente pelo decurso do tempo, tá? Então, independentemente do que foi feito, se é verdade, se não é verdade, o decurso do tempo, né? A gente se entende aí que se o Estado não foi capaz de condenar essa pessoa nesse período de tempo, a obrigação dele de prestar contas aí com a sociedade e com o Estado em si, ela se acaba. Então não há mais a necessidade de cumprir a pena, tá? É extinta a punibilidade do agente. Essa causa de extinção ela está prevista ali no Código Penal, no artigo 107, tá? Então, apesar do ato ser ilícito, como a gente viu lá no início, e a tipicidade da conduta ser legítima, ou seja, foi o crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, isso fica irrelevante agora, porque na verdade ocorreu aí a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo, tá? Então assim o réu ele fica saldado a sua dívida com o Estado e com a sociedade pelo decurso do tempo. Ou seja, poderia ali haver um novo julgamento, um novo inquérito, um novo processo, e ele poderia ser condenado, porém aqueles atos lá de 2009 eles perderam a sua validade aí no tempo, e o agente não pode mais ser punido por uma ação que ocorreu há muito tempo atrás, tá? Então aí não há mais análise de mérito nesse sentido, apenas é uma questão formal que anula aí a nova instrução penal, tá? E em qualquer situação do processo, quando há a prescrição aí do crime e o agente ainda não está cumprindo pena, ele é posto em liberdade e tem a sua dívida saldada com a sociedade. Algumas pessoas têm um entendimento técnico que é o crime de lavagem de dinheiro, ele é um crime permanente, tá? Ele é um crime que ele não ocorre num instante isolado, ou seja, ele pode ser prolongado no decurso do tempo, né? A lavagem de dinheiro ela pode começar ali em 2009, iniciar,
e a 2010, 2011, 2013, 2014, que é quando dizem aí que pararam os benefícios que o Lula teve em questão de valores para a questão de lavagem de dinheiro. Então, ele é consumado num período de tempo, todavia houve o entendimento de que não, de que o crime ele só ocorreu lá em 2009, quando houve a promessa do imóvel, o triplex. Então aí isso vai até contra um entendimento do STF que dizia, né, que o crime de lavagem de dinheiro ele é sim um crime permanente, ele não é de ato isolado. Então aí há uma questão técnica aí, que há uma divergência na justiça, e é isso que faz com que o Lula esteja solto hoje.